a gente precisa de alguém para conduzir a nossa vida. Quando a gente dá um passo para frente, o que a gente deixa para trás? E eu também, quando eu penso em mudar, se eu furar o esquema, eu vou estar sozinho. Muitas vezes, ele vai esconder que comprou o carro. Tá aí a importância de saber, isso é meu ou é das minhas relações? Hoje em dia tá muito difícil lidar com a crítica, Rose. A gente precisa, Rose, começar a olhar mais para o nosso interno. Né? Porque se cada um cuidar do seu jardim em volta, né, a gente deixa o mundo um pouco melhor. Então como que eu vou levar a minha vida, né, esperando a morte chegar? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Eu sei que vocês já sabem, mas só lembrando, estamos no Spotify também. Gente, o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube, tá bom? Bom, gente, o nosso tema de hoje é uma coisa, a gente vê tantas pessoas, né? Aí, vamos se dizer, do mundo da psicologia, dos coaches e tudo mais, falando que a gente precisa mudar quando algo não está bem na nossa vida, né? Se você não está bem no seu trabalho, se você não está bem com o casamento, com o relacionamento, enfim. Agora eu pergunto, por que é tão difícil a gente mudar? E para esse bate-papo de hoje, eu convidei uma pessoa que é muito especial. Além dele ser um excelente profissional, é também um amigo muito querido. Seja bem-vindo, Leonardo Matricardi. Muito obrigado, o prazer é meu em estar aqui com uma amiga linda e radiante como você, e é uma honra estar aqui e poder contribuir um pouquinho aqui no podcast. Um lugar que traz bastante conhecimento para todo mundo. Verdade. Bom, o Léo, ele tem aqui mais de 14 anos de experiência, é especialista em avaliação psicológica no trânsito. Olha, que legal isso, né? Também é psicólogo clínico e cognitivo comportamental. Nossa, mas que chique, né? Agora a gente quase enrola a língua para falar aqui. Isso mesmo. É mais fácil falar TCC. É mais fácil, né? Terapia TCC. Cognitivo Comportamental. Ah, isso. Então, pronto. Eu já ouvi falar TCC aí, ó. Verdade. Isso. É mais fácil mesmo. Bom, amigo Léo, por que é tão difícil a gente mudar, a gente aceitar as mudanças? Tá, vamos lá. Ô, Rose, então, primeiramente, obrigado pelo convite. E eu queria falar da mudança aqui no seu podcast hoje, porque é um tema que a gente vê que está sempre muito atual, sempre foi atual e sempre vai ser atual. Verdade. Né? Então, todo mundo precisa, né, entrar nessa roda, nesse sistema de mudanças. Só que as pessoas muitas vezes pensam a mudança como algo de incerteza, de desconforto e tudo mais. Só que as pessoas esquecem de outros detalhes que estão mais a fundo das mudanças, né? Então, o que tem por trás desse desconforto, né? Nós, seres humanos, Rose, a gente precisa de alguém para conduzir a nossa vida. Por quê? A gente, enquanto criança, começa desde lá do início, né, do nosso desenvolvimento, com a mãe, falando pra gente o que a gente tem que fazer, né? Então, ó, isso aqui pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, né? E quando a gente chega na vida adulta, a gente também começa a querer não se responsabilizar. Aí chega uma hora que a gente olha para as nossas decisões, para as nossas mudanças, e a gente começa a ter muito medo, né? E aí também, Rose, a gente vai para um outro lado, né, dessa questão de mudanças, né? Que muitas vezes também não é só da ordem da nossa capacidade, das nossas habilidades, porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm muitas habilidades, muita capacidade, mas não têm uma permissão para continuar, né, a sua trajetória, para continuar fazendo novas escolhas. Então, essas pessoas, elas acabam ficando presas a uma questão que é relacional, né? Então, eu vim aqui então hoje para dizer nessa questão da mudança, enquanto as mudanças elas estão relacionadas à parte relacional, né? Então, como que a gente se relaciona com as pessoas? Então, vamos pensar assim, as pessoas que mais amamos, né, muitas vezes elas vão interferir na nossa vida de uma forma mais negativa, nas nossas escolhas. Por quê? Porque as pessoas têm, né, a gente como algo ali pra gente servir elas, pra gente amar elas, pra gente proteger elas, né? E quando a gente muda, eu vou furar esse esquema, né? Entendi. Então eu vou ser diferente, como assim, né? E eu também, quando eu penso em mudar, se eu furar o esquema, eu vou estar sozinho.
E cadê aquela parte que a gente estava falando agora de ser conduzido, né? Então, como que eu vou ser conduzido para a vida? E como que eu vou lidar com essas responsabilidades, né? E será que eu vou magoar, né, esses meus amigos, vou magoar a minha família? Por quê? Quando a gente pensa, Rose, em mudanças, a gente pensa em progredir, a gente pensa em além. E para progredir na vida, né, o progredir está associado a abandono, você sabia? Não, é mesmo. Isso, porque assim, ó, quando a gente dá um passo para frente, o que a gente deixa para trás? Né? Então, toda vez que eu penso num projeto novo, que eu penso, sei lá, em um casamento, ou mudar de cidade, ou ter um outro estilo de vida, né? A gente sempre tem esse medo de, será que minha mãe vai gostar? Será que meu pai vai gostar? Meus amigos vão aceitar? E como que vai ser essa relação ali dentro? E muitas vezes a gente trava, né? Então, eu queria até dar um exemplo aqui, né, quando a gente vê algumas mulheres, né, dentro de um relacionamento, ou homens também, né, mas vamos pensar, né, uma mulher que quer emagrecer, já tentou de tudo, não consegue, ela quer mudar de vida, ela quer ser, né, mais reconhecida no mercado de trabalho, ela quer aprender mais. Uhum. Só que daí, Rose, ela tem um contrato de relacionamento, né, com esse casamento, com esse marido, né? Certo. E o que vai acontecer se ela emagrecer? Né? Se ela ficar gostosona, se ela ficar bonitona, né? Nossa, a mulher pensa nisso? Você acha Com que certeza. pensa? Não, pode não ser, Rose, da ordem da consciência, né? Do pensar. Tá, mas é da ordem da zona de conforto, né? Tá. Então, por exemplo, ela tá ali, ela tá numa zona de conforto, né? Com esse marido, com esse casamento, com esse contrato e tal. Então, muitas vezes ela não quer se entregar muito pro marido, ou também não quer, às vezes precisa romper esse relacionamento, ou precisa, né, ajustar ali o que tá disfuncional. Uhum. Então ela prefere se abandonar, deixa pra lá, depois eu vejo o que eu faço. Aí queria tanto, né, estudar outras coisas, crescer profissionalmente, mas vai deixando, vai abandonando. Por quê? Porque eu só posso ir até, né, o início da ponte. Eu não posso atravessar a ponte. Porque se eu atravessar a ponte, eu vou ter que mudar muita coisa, né? Então, como que vai ser a minha relação com esse marido? Será que ele vai continuar me amando se eu for uma mulher mais empoderada, uma mulher que corra atrás das minhas coisas? Porque, né, será que esse marido... Até mesmo que mude a aparência, que né? mude a aparência, uma cor de cabelo, tudo, exatamente. sei lá o quê, né? Porque esse marido também está acostumado, vamos pensar, que cuidar dessa mulher, né? E aí, de repente, ela não precisa mais desse homem na vida dele. Então, assim, como que vai ser a função desse homem, né? E isso também em várias outras relações a gente vê, né? Também essa mulher na relação com a família dela, né? Como ela cria dependências com as pessoas, né? Então, isso tudo de mudanças está sempre muito relacionado ao às nossas relações, né? A nossa dependência emocional. Verdade. Acho que essa seria uma palavra interessante para usar aqui, né? O quanto a gente cria uma dependência emocional do outro para que esse outro esteja sempre ali. E aí, para isso, Rose, eu vou dar um exemplo, né? Aí a gente volta mais um pouquinho ainda, né? Eu tô fazendo essa introdução aqui, se eu tiver muito falando demais, você me avisa, você vai me avisando, tá? Bom Você demais. vai me colocando aí. Então, a gente vai pensar, Rose, tem um cientista que eu gosto bastante, que ele é um biólogo, né? E ele descobriu, Rose, que 98% do nosso DNA, dos nossos genes, das nossas células, elas não são hereditárias, né? Então, elas se transformam através do ambiente que a gente vive, através das nossas crenças, né? Então, somente 2%, né, dos nossos genes, do nosso DNA, é de origem hereditária, né? O restante é tudo da epigenética, né? Que agora tem sido falado muito, verdade. né? Tem. Isso. Então, tudo isso que a gente vai adquirir das nossas crenças, a gente aprendeu aonde? Na nossa casa, na nossa família, né? Então, como que essa mãe falava pra gente, o que a gente tinha que fazer, o que era certo, quais são os valores, né, que existiam nessa casa. E com isso, Rose,
a gente vai também ficar muito limitado. Então, como que minha mãe falava de casamento, né? Então, aquela família que falava que não, né? Só vai sair de casa quando casar. Fora isso, não pode. Verdade. Né? Então, aí tem aquele exemplo, né? Tudo que vai acontecer pela primeira vez na família é mais difícil de você abrindo, né? Então, se você vem de uma família onde as pessoas tinham sempre aquele mesmo padrão de comportamento, você vai ter dificuldade também de você abrir, né, para ser diferente daquela família, que é igual eu falei no início. Se eu abro para ser diferente, eu vou estar, querendo ou não, furando, né, aquele esquema da família, né? Então, eu ia dar esse exemplo também, né, quando a gente pensa na primogênita que começa a namorar, o pai vai falar assim, não, você vai pra festa, mas sua irmã vai junto pra cuidar de você. Né? Verdade. Se ele for vir aqui em casa, eu vou sentar no meio. Né? Só que daí, o que vai acontecer com a terceira filha e com a quarta filha? Já não vai... Nem liga mais. A primeira já abriu o caminho. É né? verdade. Exato. Que é a que os que mais sofrem, né, Léo? Que mais sofre, com certeza, porque fica tudo em cima ali, né? Existe uma expectativa, né? Exato. Então, sempre existe uma expectativa em cima, né, dos filhos. E essas expectativas, Rose, ela vem, né, transgeracional, né? Então, é lá de trás. Então, como foi a minha mãe, né? Como foi o meu pai? O que eles carregam da vida? E muitas vezes eu vou ter medo de mudar, né? Então, famílias também, né? Que às vezes você já viu pessoas que ganham muito dinheiro, né? Às vezes ganha, assim, né, bastante dinheiro, mas está sempre endividado, sempre enrolado, né? Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não têm permissão, né, de olhar para o dinheiro e ver o dinheiro como algo que ele pode prosperar, que ele pode seguir em frente, porque senão ele vai se sentir diferente da família. E o que acontece, né? A gente tem medo de ser excluído. A gente tem medo de não se sentir importante para aquela família, porque é mal visto, né? Então, quando uma pessoa ela segue a vida dela, a família olha e fala, tá vendo? Agora, o fulano nem quer mais saber da gente, Nossa, né? É verdade. Só tá lá com a turma dele, né? É mesmo. E a própria pessoa se sente mal, né? Então, poxa, eu tô aqui, né? Mas será que eu deveria estar aqui? Nossa. Será que eu deveria estar fazendo essa viagem? Será que eu deveria estar comprando esse carro? Muitas vezes, ele vai esconder que comprou o carro. Né? Entendi. Por que vai esconder que comprou o carro, ou comprou a casa, ou fez outras coisas ali que ele considera supérfluo? Né? Porque senão, né, vão olhar para ele como se ele não pudesse. Você acha que a gente faz isso pela questão do julgamento ou pela questão do não merecimento? Eu acho, Rose, que é entre os dois, né? Eu acho que entra essa questão do merecimento, né? Então, se os meus pais não tiveram isso, por que eu vou ter? Então, se meus irmãos não têm, Exato. Eu acho que eu passo um pouco por isso, eu sofro disso. Eu vou te dar um exemplo, Rose. Talvez esse exemplo pareça um pouco com a Rose. Uma vez eu li de um livro de uma psicóloga, que ela deu um exemplo de um atendimento que ela fez. Então, assim, era uma mulher... que veio de uma família simples, né, uma família pobre, e aí depois ela, né, trabalhou, casou, ficou rica, e ela não conseguia curtir, ela não conseguia aproveitar, ela até tentava ajudar a família, tentar ajudar a mãe, ajudar os irmãos, só que quanto mais ela ajudava, mais eles criavam uma dependência dela e eles não conseguiam caminhar sozinho. E ela se sentia mal. Então, sabe o momento que ela se sentia melhor na vida? Quando a empresa entrava em falência. Por quê? Porque quando a empresa entra em falência, ela vira e fala, olha, estamos juntos, a gente sofre igual, né? Então, eu sou uma de vocês, né? Então, é uma forma de manter uma cumplicidade com essa família, né? Então, ó, aqui não é cada um por si. Entendi. Né? Aqui nós estamos juntos, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, ó, agora eu tô igual a vocês. Aí daqui a pouco ela trabalhava, conseguia de novo se sobressair, ganhava dinheiro e tal. Aí entra essa questão que eu tava falando do dinheiro, né? Só que ela dava um jeito de... ia tudo pro ralo. Entendi. Dinheiro, né? E aí entra essa questão de que ela não se sentia bem de ser diferente, né? E aí voltando, Rose, que eu estava falando para você, do livro, né? Da questão do cientista, né? Que descobre que a gente herda tudo, né? Do nosso ambiente que a gente vive. Então, quais são as crenças que existem na minha casa, né? Quais são
os valores, como que minha mãe olha quando eu vou tomar uma decisão, né? Será que ela se sente um pouco abandonada? Será que eu me sinto abandonando a minha mãe? Né? Eu atendo muito isso no consultório, o quanto que as pessoas têm dificuldade, Rose. E aí a gente entra nessa questão. Existe sim a ansiedade, existe sim o medo, existe sim as incertezas, né? Só que isso é só aqui a pontinha do iceberg, né? Então o que a gente vai ter que olhar lá embaixo, né? Como que tá a relação dessa família, né? E muitas vezes, Rose, quando a pessoa começa a crescer, sempre vai ter, se a família tem medo, né, de perder, sempre vai ter aquela família que vai sempre lembrar de onde você veio, né? Então você olha... Nossa, olha, esse papo tá bom demais. O que vocês estão achando, gente? Ô, Léo, antes da gente continuar, vou fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Toma uma aguinha aí, toma um espumante para refrescar, que hoje tá um calor aqui, gente do céu. Então vamos lá, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store. Gente, olha, eu já estou hoje com um vestido maravilhoso da coleção nova da Sarto Store. Passem lá, meninas, que nós estamos arrasando aí nessa curadoria, tá pra lá de especial, né, Lê? Tá muito boa mesmo. E também Laboratório Marlene Spear, pioneirismo, qualidade, tradição, modernidade. Laboratório Marlene Spear, Celas Gasparini, a sua cela de confiança. Arapuca Bar e também Sueli, peças para mesa de bolo e doce. Quer dar aquele up na sua mesa, na sua festa, no seu jantar? Fala com a Sueli, bota lá umas peças diferenciadas e faz toda aí um charme na sua mesa. Nossa, que papo bom, amigo. Vamos lá, vamos continuar, porque eu quero saber essa questão aí também a gente ouve muito se falar dessa repetição de padrões, né, de comportamentos. Tem essa coisa aí também que a gente vê que os nossos pais, os nossos avós, como é que é isso, amigo? Tá, a repetição de comportamento, Rose, ela vai estar dentro da zona de conforto, no sentido de que a gente gosta do quentinho, a gente gosta do que a gente já conhece, e bate e volta, a gente vai estar sempre falando do lugar que eu me sinto valorizado, que eu me sinto validado. Então, por exemplo, uma mulher que ela você já viu o famoso dedo podre? Já. Né? Já. Exato. O tal do dedo podre, Rose, geralmente são as mulheres que escolhem aquele homem baseado no que elas precisam ser. Então, por exemplo, se uma mulher está sempre pegando aquele homem enfraquecido, que ela precisa cuidar, ela tem que fazer tudo, ela tem que carregar ele nas costas, né, e tal, e ela separa, ela arruma outro homem também, que fica ali mais de boa, né, e aí ela que tem que fazer tudo e corre atrás de tudo e tal. Então, Rose, por que ela faz isso? Muito provável que lá atrás, ela se sentia a forma como ela aprendeu a amar e ser amada, né? Então, provavelmente lá na casa dela, a mãe, né? Porque a mãe, ela coloca uma luzinha sutil nos filhos, né? Ai, esse meu filho aqui, meu Deus, ele é tão arteiro, né? Ai, ele me dá um trabalho, acho o máximo, né? Aí o filho se sente amado porque a mãe ela até dá uma bronca, né? Ai, você vai acabar me matando, né? Verdade. Mas daqui a pouco ela vira pros amigos e fala, ai, você acha que ele fez? Me fez passar uma vergonha, contando toda sorridente. E o filho entende o quê, né? Que a mãe ama que ele dá trabalho, né? E tem mãe que precisa de filho, né, trabalhosa. Depois eu vou falar um pouco disso também. Então. Isso. Exato. E aí, geralmente, essa outra é aquelas mães que falam, nossa, essa minha filha aqui, ela é tão responsável, né? Ela cuida da casa, ela se vira sozinha, ela cuida da gente, ela que dá conselho, ela que, né, faz e acontece. Então, se ela se sente útil assim, se ela encontra um homem que vai botar ordem na casa, né, e que vai cuidar dela, elas não conseguem. Vejo muito isso no consultório também. Pessoas que têm um relacionamento super estável, que, né, o marido tá ali, cuida bastante, tal, não se sente ali merecedora, não se sente ali se encaixando, parece que falta alguma coisa, parece que falta um caos, aí precisa daquela muvuca, precisa daquela bagunça, precisa, né, do negócio pegando fogo para ela comandar, para ela cuidar, para ela fazer alguma coisa e se sentir útil na função dela. Né? Então, mudar está associado a isso, né? O quanto que a gente precisa, agora, né, nessas questões, Rose, entender, né, quem sou eu? Verdade. Né? Porque daí a gente vai muito no automático da vida. Então, a gente recebe toda essa pressão da nossa família
E a gente acaba indo por essas questões de, é assim mesmo, é a vida, né, e tal. E a gente não para olhar pro nosso interno. Mas peraí, o que eu gosto? Né? Será que eu sou isso aí mesmo que me falaram que era para eu ser? Porque conforme a gente cresce com a nossa família falando, né, e a ordem natural, né, não tem como a gente fugir disso, toda criança, Rose, ela não consegue crescer sem traumas, porque não existe mãe e pai perfeito, né? Verdade, né? Isso. Então, a gente vai crescer cheios de traumas. E aí, por essas questões, a gente vai tendo que depois aumentar o nosso foco, né? Porque 95% do tempo, Rose, a gente tá com os nossos pensamentos dispersos, né? E só 5% do tempo a gente vai estar olhando pra gente. E o que é os funcionamentos, o que é o tempo disperso desses 95%? É o que a gente recebeu lá atrás, né? É o que a gente recebeu da nossa infância. Então, o tempo todo a gente está assim, será que eu posso? Será que eu vou ser criticada? Será que se eu fizer isso, eu vou me arrepender porque eu não vou ser boa, porque eu não vou estar ajudando, porque eu não vou estar, né? E tal e coisa. Então, as pessoas acabam, né, sempre querendo fazer mais para se sentir naquele lugar onde ela aprendeu a ser amada. Né? Então, por isso as pessoas repetem tanto os padrões de comportamento. E aí, na hora que a gente precisa mudar, a gente tem essa dificuldade. Aí é onde piora tudo, né? Aí piora Exatamente. Porque daí entra essa questão de que mudar não é tão simples, a gente vai ter que olhar para tudo isso. E principalmente olhar qual é a minha autenticidade. Porque a gente perde muito da autenticidade querendo se sentir digna do amor das pessoas que falaram como a gente tem que agir. Então aquela mãe que acha que a gente tem que só workaholic, não tem que ter lazer, não tem que descansar, né? Não pode gastar dinheiro, tem que investir, tem que, né? Então essa mãe geralmente gera, né, uma filha ali que tem que estar sempre todo, não pode, né, ter um momento de descanso, tá sempre ali correndo e se afunda, né, em várias funções, em vários trabalhos e tal, e ela acaba adoecendo depois, né? Então, tá aí a importância de saber, isso é meu ou é das minhas relações? Isso é meu ou da minha família? Você falou aí uma questão de, né? Quando alguém da família fala, ou quando um amigo fala, como que a gente faz, Léo, para lidar com a questão da crítica, dos erros ali, da crítica, porque o ser humano, a gente sempre ouve, ninguém gosta de ser criticado, não sei o quê, mas às vezes a crítica é necessária, né? Sim, exatamente. Olha, hoje em dia tá muito difícil lidar com a crítica, Rose. Verdade. Tá mais fácil a gente seguir a massa, né? Porque a massa já põe certinho pra gente o que a gente tem que fazer, né? A mídia, as redes sociais, né? A televisão. Então, se eu sigo a massa, eu vou lá, né? Igual o soldadinho de chumbo e faço o que tem que ser feito, que todo mundo faz. Porque eu tenho um pensamento crítico hoje, né? Essa política do cancelamento, né? Dos haters, né? Então, eles estão sempre em cima da gente, apontando o dedo, né? O que é certo, o que é errado. E aí a gente acaba se deixando levar pelo que o outro falou que é melhor, pelo que o outro falou que é certo. Sempre o outro, percebe? A gente precisa, Rose, começar a olhar mais para o nosso interno, né? E assim, tá tudo bem eu errar, né? Tá tudo bem eu ser vaiado, né? Porque quando eu sou vaiado, né? Eu tenho também a oportunidade de voltar ali naquela arena, né? E fazer diferente até eu ser aplaudido, né? Porque não é simples a gente ser aplaudido o tempo todo, né? Muitas vezes a gente vai ter que receber uma vaia de vez em quando. Não, né? Escuta só, deixa eu te contar uma história que aconteceu há uns dias atrás comigo. Certo. Eu tava seguindo lá uma blogueira, acho que ela até casada com um jogador de futebol. Tá. Aí ela foi abrir aquela coisa de abrir sacola e bate com as unhas na sacola e faz não sei o que na caixa. Aí eu peguei e falei assim, gente, já tava tão irritada, porque toda vez que você abre Instagram tem uma dessas daí. Eu acho tão feio isso, assim. Você quer, tudo bem, você faz um suspense ali, que você vai abrir, né, uma embalagem e tal, uma grife, enfim. Mas esse negócio de ficar batendo unha, fica não sei o que, fica não sei. Ainda eu peguei e falei assim, nossa, mais uma imitando a fulana, né, que tem uma bem famosa que faz isso aí, joga sacola, né, Lê? Aí
O marido dela pegou e falou assim, nossa, você comenta tipo assim, como se você, tem gente, né, que parece que é íntimo, né, nem conhece a pessoa e fica falando, porque você, olha, se você não sabe lidar com a crítica, você não deveria ter redes sociais e nem postar as coisas na rede social, porque se você não sabe, né, daí no caso, lidar com a crítica, então fecha os comentários. Aí ele achou ruim, falou, um monte de coisa, voltou a repetir de novo, aí foi lá, excluí, bloqueei, falei, não vou perder tempo com isso, né? É isso daí, a crítica. E hoje parece, Léo, que tá mais difícil, né? Por conta, não sei se por conta das redes sociais, que aproximou muitas pessoas, né? Mas hoje você põe um ponto de vista, às vezes não é uma crítica, é um ponto de vista seu, ou aquilo que você acha, e é como você falou, isso, aí as pessoas vêm te atacando como se tivesse falado uma heresia, né? Perfeito, as pessoas têm que entender que é natural a gente discordar, né? Porque hoje em dia tá muito essa política, né, Rose, de que as pessoas têm uma verdade absoluta. Exatamente. Ali, né? E não existe. Onde está escrito que é verdade? Né? A minha verdade. A minha verdade. Então, Rose, o que é certo para você pode ser errado para mim e vice-versa, né? E uma mentira contada 10 vezes se torna uma verdade. E vai todo mundo seguindo, que é igual eu falei agora há pouco, da massa, né? Então, todo mundo vai fazendo sem pensar. E tá cada vez mais difícil a gente ter um pensamento um pensamento autocrítico, né? Porque se eu exponho o meu pensamento, vai vir ali um monte de gente sem nem entender o que eu tô falando, né? Dá de dedo na nossa cara. Exatamente. Né? Então é bem complexo essa parte. E aí volta o vício que a gente tem, né? De querer se sentir importante, de querer se sentir validado, de querer se sentir acarinhado pelo público, pelos amigos, pelas pessoas. Então, em muitas situações, a gente se ausenta, a gente acaba não podendo usar ali a nossa autenticidade, né? O nosso eu. Quem sou eu? Eu não quero isso. Mas é feio. Ai, que feio, né? Você querer isso, né? Ou você não ajudar, ou você não colaborar. Verdade. Né? O certo é ajudar, o certo é fazer. Onde está escrito que é certo? Existe essa vulnerabilidade boa? Existe isso, Léo? A vulnerabilidade, Rosê, ela é boa. Por quê? A vulnerabilidade, ela mostra o quanto a gente é humano, né? E aí entra isso que a gente estava falando mesmo, dos erros, né? Dos acertos. Quando eu entendo que eu não sou de ferro, né? Quando eu entendo que eu tenho as minhas fraquezas, né? E ainda mais essa política hoje também, né? Das redes sociais e tudo, mostra pra gente que a gente tem que estar perfeitinho. Que a gente tem que estar ali sempre montado, tem que estar ali sempre fazendo tudo de acordo. Então, se você não conseguiu o seu 1 milhão até os 30 anos de idade, você está sendo muito acomodado, você não está sabendo fazer, você não está sabendo, né, direcionar a sua vida, você está perdido, né? Então, tem muitas regrinhas hoje pra gente que mostra que a gente tem que ser forte, que a gente tem que estar produzindo, tem que estar fazendo. E aí, essa questão da vulnerabilidade, tem até aquela escritora, que é a Brené Brown, que ela fala dessa questão que para a gente ter coragem, a gente precisa da vulnerabilidade. Porque a coragem dá a impressão que quem tá num ato de coragem ali, tá super de boa. Vou lá, vou fazer de boa. Não. Quem tá num ato de coragem também tá num ato de riscos, tá num ato de perigo, tá num ato ali de instabilidade emocional, né? E as pessoas acham que, não, é super tranquilo ter coragem. Né? E não, então a gente tem que ter essa condição do humano. A gente não dá conta de tudo. Né? Então, quando a gente aceita isso, que a gente não dá conta de tudo, é mais fácil da gente se colocar na vida, né? E levando as coisas de uma forma mais natural, mais tranquila. Hoje a gente ouve muito falar do tal do validado, né? Nossa, então com a necessidade que a gente tem, né? Dessa validação das pessoas, né? E isso paralisa. Isso, Rose. A necessidade da gente, né, se ver ali com alguém falando pra gente, né, se a gente tá aí volta, né, essa questão, se eu tô certo, se eu tô indo bem, se é assim mesmo que faz, tal. Mais uma vez entra que eu não estou sendo eu mesmo, né, eu estou sendo aquilo que o outro fala que é melhor pra eu ser, né, e aonde que eu vou trabalhar isso dentro de mim? Então eu vou ter que redescobrir, eu vou ter que aumentar aquele 5% que eu falei, de entendimento do que sou eu e não do que os outros esperam de mim, né? Então eu tenho um exemplo para te dar disso, né, dessa questão da validação, que eu vejo muitas pessoas fazerem, que é assim, eu tenho um evento para ir, eu preciso de uma roupa nova, de uma festa, alguma coisa no sentido, e precisa ir numa loja comprar, né? Você que tem loja talvez escute bastante isso também.
E a pessoa não consegue sozinha, ela não consegue escolher a roupa dela sozinha. Então, ela chama, às vezes, um amigo, um marido, o filho, né? Ou alguém que nem entende nada, né? Porque se ela estivesse chamando um especialista, até dava para entender. Poxa, ela tá chamando um especialista, ok, né? Mas ela chama alguém que nem entender do assunto entende. E muitas vezes ela vai comprar aquela roupa que a pessoa falou para ela comprar do que a que ela gostou mais, né? Nossa, por não se sentir, né, segura de si, por não se sentir que ela vai estar arrasando ali, né? Então, assim, onde entra a minha essência, né? Que eu vou chegar naquela festa e falar assim, pô, eu vou brilhar com a minha essência, com o meu eu e com o que eu me sinto aqui. E não, eu vou brilhar porque falaram que essa roupa aqui é a roupa que é a roupa do momento, é a roupa que é a melhor para você, né? Então, a gente vai se paralisando diante da validação do outro. Porque se o outro não me fala, aí entra também o que eu falei agora no início do podcast, a questão do quanto que eu preciso de alguém para conduzir a minha vida, né? Porque é muito difícil eu tomar decisões, né? Assumir responsabilidades. É muito mais fácil alguém conduzir para mim, né? Então, vem cá, fala para mim, o que é melhor eu fazer? Que delícia, né? Se pudesse ser assim. Muito bom, Rosa. Muito bom isso. E tem gente que é especialista nisso, né? Com certeza. Léo, essa resistência que as pessoas têm à mudança, você acha que está ligada ao autoconhecimento, à autoestima? Olha, eu percebi assim ao longo da minha vida o quanto que uma boa autoestima faz bem pra gente. Isso. Na questão de se libertar, de você olhar mesmo e falar isso aí que você... Não, eu vou com essa roupa porque eu quero chegar e brilhar, porque é isso. Isso, perfeito. Rose, é fundamental. Eu diria que é o primordial, né? A autoestima e o autoconhecimento, quando a gente pensa em autoestima, a gente pensa, né, imediatamente em olhar no espelho e falar, ai, como eu sou bonitona, ai, como eu sou gostosona, tal, tal. Não é isso. Não é autoestima isso, não né? é só isso. Na verdade, isso é o menor, né, da questão aí. A autoestima está associada a como eu falo de mim para mim mesmo. Como eu falo de mim para as pessoas, né? Então, se eu tô sempre me culpabilizando, se eu tô sempre me diminuindo, se eu tô sempre me colocando ali como uma pessoa que duvida de si mesmo, né? Como que vai estar a minha autoestima? Como que vai estar o meu eu? Será que eu vou estar, né, de cabeça em pé? Será que eu posso chegar em algum lugar dessa forma? É difícil, né? Então eu vou estar sempre ali, não conseguindo atravessar a ponte, né? Então eu vou só até aqui. Daqui em diante, isso aí não é pra mim, isso aí é para as outras pessoas, né? Que sabe fazer, eu não sei, né? E a questão do autoconhecimento, Rosa, que você falou, o autoconhecimento é eu conhecer quais são os meus sentimentos, as minhas emoções, como que tá isso? Tá muito bagunçado, né? Eu sei a potência que eu tenho, né? Eu uso a potência que eu tenho, né? Porque muitas vezes, essa semana, Rosa, inclusive eu atendi uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu não sei do que eu gosto. Ela estava dando um exemplo lá de uma situação que aconteceu e ela virou e falou assim, eu não sei do que eu gosto. Né? Ou seja, ela não sabia, né, situações básicas da vida. Porque a gente vai tão no automático, né, e não para deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ver o que eu estou fazendo, deixa eu desacelerar um pouco. Né? Porque eu preciso estar sempre nessa roda da vida, né? E vai nessa montanha-russa, nessa busca, exato. É uma busca tão inconstante que a gente não consegue parar e raciocinar um pouco sobre quem sou eu. Então, Léo, a gente falando, né, de toda essa mudança e desse autoconhecimento, na sua opinião, como psicólogo, como pessoa, você acha que é saudável a gente mudar por alguém, ou seja, pelo outro, ou tem que ser pela gente mesmo? Como é que é isso? Tá, vamos lá. Rose, eu acho que é saudável mudar por alguém desde que, né? Então, a gente sempre tem essa questão, desde que. Se eu quero e eu imponho isso para o outro, essa mudança, o que vai acontecer? Né? O outro pode até mudar, mas não vai se sustentar por muito tempo. Por quê? Porque ele vai perder a autenticidade dele, ele vai perder a identidade dele. Será que ele queria mudar? Né? Então, será que ele estava preparado para aquela mudança? Né? Ou ele mudou por conta de uma ameaça?
né? Então, olha, se você não mudar, você vai perder seu emprego. Se você não mudar, você vai perder sua família. Então, você vai mudar agora, senão eu vou embora de casa. Né? Às vezes a gente vê situações assim, aí a pessoa passa assim, uma semana, um mês, né? Quietinho, bonitinho, mas não se sustenta por muito tempo, né? Então, eu penso que é saudável mudar pelo outro quando a gente pode, sim, Rose, ir sinalizando, né? Então, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente pode melhorar, como que a gente pode pensar em algo que fique bom para ambos, né? O que você sugere nessa relação, né? E aí, conforme o casal vai discutindo, eu atendo bastante casais também, e eu vejo que uma das questões que mais pega na terapia de casal é porque o casal não sabe conversar, né? O casal não sabe alinhar as coisas, então fica sempre brincando do adivinha que eu tô pensando. Nossa, né? Isso é um saco. Então, um fecha a cara, o outro faz uma coisa que eu não gosto e eu quero que o outro mude, né? Então, assim, você não vai mudar? Né? Então, e eu também preciso mudar. Né? Então, é onde entra esse equilíbrio. Mas a mudança, Rose, ela precisa acontecer de uma forma mais orgânica, né? E não de uma forma impositiva. Né? Porque quando é de uma forma impositiva, a pessoa pode até mudar, mas não vai se sustentar. Tem aquela famosa frase, né? Toda mudança gera conflito, né? Gera conflito. E o conflito, ele vem ali junto com a dor, né? Sim. Como é que a pessoa, ela pode se transformar, ela tendo uma dor, Léo? Rose, eu adoro essa pergunta, é uma pergunta muito interessante, porque é o que a gente sente o tempo todo, né? A tal da dor. E quando a gente olha para a dor, a gente pode pensar nela como algo positivo, sabia? Não, é mesmo? Porque tudo que dói a gente não quer, né? Então, mas você imagina uma vida somente com paz, né? É verdade. Não tem, como que a gente vai ter uma vida só de paz, né? Também ia virar um tédio, né? Só paz. Você sabe que esse dia eu tava conversando com o meu irmão, né? Porque já tem um ano que eu tô sozinha, viu? Certo. Aí meu irmão falou assim, você não tá precisando arrumar uma confusão na sua vida? Não, você tá ouvindo, tá muito tranquilo. Tá muito parado esse negócio, né? Exatamente. Mas voltando isso, né? Então, assim, a dor, ela pode ser positiva no sentido assim, eu preciso me questionar. Então, assim, o que essa dor tá fazendo aqui? A partir do momento que eu encaro essa dor como sendo uma conselheira, como sendo uma professora, e eu chego pra ela e falo assim, vem cá, né? Vamos bater um papo, senta aqui, né? Então, assim, o que eu não tô enxergando? O que eu não tô vendo? O que tá acontecendo aqui dentro de mim? Né? Quando eu começo a me questionar, ela se torna um aprendizado, ela vem para ensinar a gente. Porque muitas vezes, Rose, a gente no nosso ego, no nosso orgulho, a gente quer colocar a culpa no outro. Né? Então, o fulano me machucou, mas eu tô machucado, dolorido por conta, né, da minha esposa, do meu marido, né? E a partir do momento que eu fico colocando a responsabilidade da minha dor no outro, eu não aprendo. Né? Aí eu vou sempre cair no mesmo buraco. Né? Porque o outro, Rose, ele pode até nos machucar. Né? Mas cabe a gente entender qual vai ser a minha reação diante dessa dor que o outro me causou, né? Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso colocar mais limites? Como que eu posso ter um pouco mais ali de traquejo para lidar com aquela situação? De romper algumas relações, né? Porque a gente não vai conseguir controlar o outro, né? A gente vai conseguir controlar só a gente, né? Então, a partir do momento que a gente olha a dor por esse viés, a gente deixa de olhar a dor como um drama, a dor como uma tortura, né? E aí a dor acaba sendo uma professora pra gente poder se sentir um pouco mais ali ser humano, né? Porque não dá pra gente fugir da dor. Então, Léo, a gente sabe assim, né, como eu tô falando aqui, que toda mudança, né, gera conflitos e a dificuldade que a gente tem, né, em estar mudando e vivemos, né, numa época de imediatismo, de ansiedade. Então, hoje tudo é, né, ansiedade, como você lida com isso. E a mudança, ela causa, né? Como é que a gente faz para lidar com essa ansiedade e ainda ter que estar fazendo essas mudanças na vida da gente? Perfeito, Rose. A questão da ansiedade hoje é fundamental a gente falar sobre esse assunto, falar sobre a ansiedade, porque a ansiedade, ela é como se fosse um medo, né? Então, a gente está sempre vivendo lá na frente. E esses dias eu escutei uma frase de um vídeo aleatório que eu estava vendo na internet que eu achei interessante e eu quero compartilhar aqui hoje.
é uma mulher que fala assim, ó, eu vivi muitas tragédias na minha vida, mas quase nenhuma aconteceu. Olha, interessante isso, como né? assim? Exato, né? Porque a gente começa a viver um monte de tragédia na nossa cabeça e que, se a gente parar pra pensar, né, quase nada, né? Acho que eu nem sei falar em porcentagem, mas é muito baixa a porcentagem, né, do que realmente acontece de caos, né, de catástrofes, certeza, né? Então, a gente tem que pensar, Rose, que a nossa mente, ela mente pra gente. Porque a gente sempre vai estar num estado de sobrevivência. Então, eu estando no estado de sobrevivência, eu vou sempre pensar quais os riscos que eu tô correndo, será que eu vou ser feliz na minha escolha, será que eu vou ser ridicularizado, será que eu vou decepcionar alguém, será que eu não vou dar conta, será que eu vou ter o básico para sobreviver, será que eu vou continuar tendo a minha família? Então, é tantas perguntas, né, na nossa cabeça, e isso começa a gerar muitas inseguranças, né? Então, quando a gente pensa em alguma estratégia para ansiedade, é pensar o quê, Rose? A gente vai correr riscos 24 horas por dia, né? Risco de sofrer um acidente, risco de perder um ente querido, risco de adoecer, né, de uma crise financeira. Se eu for pensar nisso, né, o tempo todo, eu não vivo. É verdade. Né? Porque 24 horas a gente corre risco. Eu tô aqui conversando com você, mas daqui a pouco pode ser que aconteça alguma outra coisa ali e eu não vou ter controle. Então, quando a gente abre mão do controle, né, quando a gente abre mão de querer estar ali cuidando de tudo e que tem que ser do meu jeito, né? O mundo tem que ser do meu jeito, o mundo tem que parar para me ouvir, né? O mundo não vai parar, né, para acolher a gente. O mundo tá aí, tá funcionando. E querendo ou não, Rose, o mundo tá tudo bem também, né? Porque a mídia, ela vende muito essa questão do caos, né? O que dá dinheiro? É o caos, né? A corrupção, né? A violência e tudo mais. Ok, existe muito disso? Existe. Só que sempre existiu, né? E sempre vai existir, fato, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque é algo que faz parte, né, da nossa condição aqui na Terra. E quando a gente aceita, né, que a gente não vai controlar o outro, não vai controlar as pessoas, não vai controlar o sentimento das pessoas, as pessoas se magoam facilmente, né? Ai, fiquei magoado porque não deu certo, porque a pessoa não me respondeu, porque a pessoa não cumpriu com o que ela tinha combinado. Tá tudo bem, né? Foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento, né? Então, quando a gente aceita que as pessoas são do jeito que elas são, as situações são do jeito que elas são, a gente não fica nem preso lá no passado, remoendo tudo, né, que gera mais depressão, e nem lá na frente, pensando no futuro, que gera mais ansiedade. E o agora? Como que tá o meu agora? E a gente vive sempre, aí que vem o pulo do gato, Rosa. A gente vive sempre lá na frente, para não viver o hoje. Né? Porque viver o hoje me traz sair da zona de conforto, me traz responsabilidades. Então é muito melhor eu ficar lá na frente, que daí eu fico só um monte de coisa na minha cabeça, né? Do que eu viver o agora. Porque o agora eu tenho um monte de coisa, né? Tem uma pilha, assim, de coisa pra gente resolver no agora, né? No presente. Então, se eu fico lá na frente, eu fico só procrastinando. Isso a gente ouve bastante, essa palavra aí. Ô, Léo, e como que um psicólogo pode ajudar a gente nessas questões de mudança? Para que ela se torne aí mais fácil, mais gostosa ou menos dolorida? Perfeito, tá. Rose, o psicólogo ajuda muito. Ninguém consegue sozinho. Né? Por quê? Sozinho a gente está tão contaminado das nossas histórias, das nossas crenças, tão no automático. E como que eu vou saber o que tem dentro de mim? Então, o psicólogo, ele funciona como um espelho, né? Então, quando o paciente vai até o consultório, né, ou no online e tudo mais, ele tá ali diante dele mesmo, né? Então, ele consegue se ouvir. O psicólogo, ele tá ali para mostrar quais são, né, as crenças que a pessoa tem, por que ela não está conseguindo se fortalecer, por que ela está se sentindo tão para baixo, né? Encontrar as forças dessa pessoa, porque todo mundo tem força, né? Só que algumas pessoas não desenvolveram, não criaram habilidades, né? Então, elas acham que elas são aquilo, mas elas não são aquilo, elas estão aquilo, né? Entendi. Existe uma diferença muito grande entre eu ser e eu estar, né? Então,
muitas vezes a gente vai, né, pensando nessa questão no consultório, de como poder contribuir, como se a gente pegasse uma lanterna, né, e fosse clareando, ó, tá vendo ali onde você não tá enxergando, né, tem uma mina de ouro ali, né, que você pode desbravar, que você pode ter mais acesso, ter mais leveza. Então, a psicoterapia ajuda o indivíduo, Rose, a ter mais clareza consigo mesmo, entender qual que é a sua dinâmica, qual que é o seu funcionamento, né? E por que você não está... E por que você está se angustiando facilmente? Por que você está ficando muito ansioso? De onde vem essa ansiedade? Né? Então, a gente vai ter que traçar, né, um caminho ali para descobrir e chegar na origem. Né? Até mesmo se autoconhecer, né? E se autoconhecendo, que é o que a gente falou agora há pouco também. Daí traz essa segurança, né? Como você falou, a questão das inseguranças. Então, quando a gente, né, se autoconhece ou tem conhecimento de determinadas coisas, a gente é muito mais seguro. Perfeito, né? Exatamente. Essa vida moderna, né, vamos dizer, esses desafios da vida moderna, né, porque a gente fala, antigamente tudo era sertão, né, tudo era a gente sentava ali na varanda, né, ficava olhando. Rose, você sabe que eu pensei em falar isso quando, né, eu tava vindo pra cá hoje, eu tava pensando em falar dessa questão. O quanto que a gente tá sobrecarregado. Né? Então, antigamente a gente tinha tempo de esvaziar a cabeça, né, então a gente tinha um dia ali produtivo de trabalho ou de qualquer outra coisa. Mas chegava no fim do dia, a hora que a gente estava indo embora, né, a gente encerrava o nosso trabalho e a gente não tinha com o que mais se preocupar, porque não chegava nada pra gente, né? O jornal só ia chegar no outro dia, Verdade. A revista só ia se você fosse lá na banca comprar, né? Então, hoje não, a gente encerra as nossas atividades, só que a internet ali, as redes sociais, elas estão... o tempo todo chegando informação, chegando notícia e a gente não para. Então a gente tem que estar o tempo todo nessa competição. Né? Então eu estou sempre competindo comigo mesmo. Né? Onde eu quero chegar? Por que eu estou correndo tanto? E aí disso, Rosa, a gente quer o tempo todo ter sucesso. Né? A vida da internet é muito editada. Né? Então assim, as pessoas só postam o que dão certo. Né? Então ninguém vai postar lá o que está... né, de errado, o lado B, né, a parte feia. A gente posta só a parte bonita, né? E aí, com isso, cada vez mais as pessoas têm, né, vivenciado essa correria de ter que ser mais perfeito cada dia, né? E a gente esquece da nossa condição humana, né, que é de sermos mais autênticos, usar mais a nossa essência. Eu acho que até fazer um detox, tá na moda agora falar esse detox também, né? Eu acho que seria legal a gente dar uma recuada. Eu tenho uma dificuldade muito grande de responder mensagens. Isso é ótimo. Então. De olhar o WhatsApp, né? É bom. E depois você faz isso por você mesmo, por uma questão de propósito ou porque... É porque eu não consigo mesmo. É porque eu não consigo. É porque... Ai, tá vendo? Eu olho o WhatsApp, eu vejo tudo verdinho lá. Eu falo, meu Deus, depois eu vejo. Aí eu fecho. Aí, porque eu me dou esse luxo, né, Rosa? Porque se a gente trabalha tanto, né? E a gente não tem tempo o tempo todo pra ficar ali respondendo. Porque você responde, logo você tem que responder de novo, né? Porque é um bate-volta, Exatamente. Né? Então parece que nunca acaba, né? Então, geralmente eu tiro um tempo, né? Aí eu vou lá e respondo tudo de uma vez. O pessoal fica bravo comigo. Fica bravo, né? Isso que eu tava aqui pensando, né? Olha, nossa, mandei e nem me respondeu. Exatamente. É vocês que estão me assistindo. Né? Se eu demorar pra responder, vocês já sabem. É porque eu me permito dar esse luxo pra mim, né? De ter um tempo pra mim. Então, o tempo que eu tenho livre, eu uso também pra esvaziar um pouco a minha cabeça, né? Imagino, né? Porque senão a gente fica só ali, né? Absorvendo. E qual o momento também que a gente para sentir o ar fresco, olhar para o céu, né? Eu gosto muito disso. Como eu trabalho muito num lugar fechado, né? Eu gosto muito de sentar em varanda, eu gosto muito de sentar em lugar que dê para eu ver, né? Sim, verdade. Pelo menos um pouquinho ali do ar livre. Bom, falamos então aí de vida, falamos de ansiedade, vida moderna, de mudanças, né? O ser humano, acho que ele vive aí numa constante busca, né? Para a gente finalizar, Léo, eu queria te fazer uma pergunta.
Qual que é o propósito da vida? Rose, essa pergunta é complexa, né? É difícil responder. Eu não sei se eu sei responder essa pergunta, mas eu queria trazer uma reflexão aqui, né, em relação a essa pergunta. Por quê? Eu acho que o propósito da vida talvez não exista, né? Porque qual que é o propósito? A gente nasce, faz o que tem que fazer e morre. E morre. Né? Parece que não tem muito propósito, né? Só que eu gosto de pensar que, Rose, quando a gente nasce, a gente recebe um único presente da vida, que é a morte. É pesado pensar nisso, né? Mas é a única coisa que a gente sabe, que a vida nos dá, assim, né? Certeza, A única coisa, né? que a gente tem ali de, isso aqui é teu, Não né? sei quando, mas isso é certo. Exato. Então, quando a gente pensa, né, no propósito de vida, eu acho que a gente pode pensar na morte como ela sendo algo que... E se ela vier daqui um mês, né? E se ela vier daqui um ano? Se ela vier daqui 100 anos? Então, como que eu vou levar a minha vida, né, esperando a morte chegar? Né? Então, o que eu posso fazer para elevar a minha consciência? O que eu posso fazer para contribuir, né, para a sociedade, para ter mais fraternidade, para ter mais complexidade, né, completude nas nossas relações? Porque eu acho que o ser humano tem se desconectado bastante, né, uns dos outros, ainda mais agora com a internet. Então, eu acho que o propósito da vida, ou o sentido da vida, pode estar associado a essa questão de vamos deixar algo legal. Não dá pra gente salvar o mundo, né? Mas dá pra gente pensar em algo interessante, pelo menos ao nosso redor, né? Sim. Porque se cada um cuidar do seu jardim em volta, né, a gente deixa o mundo um pouco melhor para as próximas gerações. Verdade. Ai, que lindo. Tá bom? Amigo, temos aqui um presente para você, que é a nossa caneca. Eu amei. Muito obrigado. Você tomar lá no cafezinho do seu consultório. Vou deixar lá no consultório. Deixa lá, Vou você deixar lembrar lá. aqui da gente. Com certeza. Eu quero te pedir uma coisa. Claro. Eu quero que você venha mais vezes, porque eu adorei esse bate-papo. Eu fico feliz que E a psicologia tem muita coisa a ser explorada, Tem né? muita coisa pra gente conversar ainda. Tem E nem deu pra bastante. falar tudo que eu queria falar ainda. Deu muita coisa a gente vai pensando aqui, mas Nossa, que bom que você gostou, eu fico feliz. Adorei. E espero que todo mundo goste também. Que você continue aí. Deus iluminando o seu caminho, porque você cuida, né, de outras pessoas, né, o psicólogo. Aí tem essa missão, esse propósito aí. Isso. Bonito, né? De dar essa saúde mental que é tão importante pra gente, né, Léo? Eu acho que eu nasci um pouco com esse dom. Eu justamente escolhi a psicologia porque eu gosto muito de estar com pessoas, né? Você, como minha amiga, você sabe, né? Verdade. Que eu gosto de conversar, que eu gosto de estar junto, que eu gosto de participar, né? Então, pra mim, é uma honra, né? Ser psicólogo e poder contribuir com as pessoas. Que legal. Tá bom? Obrigada, então. Eu agradeço. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, desse bate-papo aí que tá muito bom, né? Então, vou pedir para você compartilhar aí com seus familiares, com seus amigos, esses ensinamentos aqui, que foi uma delícia aqui explorar os conhecimentos do Leonardo Matricardi. E eu peço a vocês, então, que dá aquela curtidinha pra gente, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, ok? Vamos agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Laboratório Marlene Spear, Celas Gasparini, Sueli Peças para Mesa de Doce e Arapucas Bar. Gente, obrigado, então, vamos ficando por aqui. Obrigada, amigo. Até o próximo, obrigado. então, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada, Estamos gente. juntos. Tchau.